Vamos ver o que vai dar, né? Fiz um teste novo aqui. Então, muito boa tarde, né? A gente aguardou uns minutos para ver se os alunos chegavam, se eles entravam, mas vamos continuar seguindo com o nosso processo aqui, nossa formação em produção de um pensamento afrofuturista, fazendo uso aí da fotografia, fazendo uso do audiovisual, que são instrumentos hoje que acessam muito mais as pessoas do que uma boa e velha conversa, né? Dependendo por causa da distância, né? Nós temos pessoas que estão em vários lugares, não seria possível nos reunirmos para podermos fazer isso. Então, o uso do audiovisual e da fotografia proporciona essa possibilidade. O uso dessas tecnologias proporciona essa amplitude. Havia passado o filme. Deixa eu recordar o nome aqui, porque eu sempre esqueço o nome. Mami Wata. Mami Wata, que é uma produção de África, uma produção moderna, né, dos últimos cineastas que têm produzido em África, com o intuito de levar uma África para além das Áfricas já ditas, né, pelas pessoas brancas, olhada de fora. Então, a gente tenta levar uma África que é mostrada pelos africanos, né? Aí, no caso, é de dentro para fora, para que eles possam vir a conhecer uma outra possibilidade da qual eles não teriam, ou não teríamos a chance, se não fosse dessa forma. Tem uma produção muito grande acontecendo, e os filmes, particularmente, que eu escolhi, tem muito esse viés do afrofuturismo na preservação da cultura, no olhar do presente, no olhar para o futuro, e tendo que dialogar também com as nuances, para não dizer de uma forma geral, da colonização ou da pós-colonização que houve no continente africano. Continente esse que, graças a uma leitura essa semana, eu começo a pensar se eu vou continuar chamando de africano, porque tem uns pesquisadores que colocaram isso em pauta, questionando o nome, porque a nomenclatura ela é uma imposição daquele que se diz detentor, né, do saber ou de um porquê. E nessa matéria eles sugeriram que o nome da África, são dois pesquisadores da África do Sul, eles sugeriram que o nome África, por si só, é um nome racista, é uma colocação racista, né? Porque quando foi nomeado como África, se nomeou com base no que tinha no local, né? Então, que era um local quente, e aí deu-se esse nome, entendendo que África é um local que não tem frio, é só calor, né? A palavra que eles usaram é do grego, que é Aethiopis ou Aithiopis, né? Que significa rosto queimado de sol, ou local quente, local que não esfria, né? O termo de África, também do grego, que é Afrique, que significa, em latim, significa sem frio, ou seja, local que é quente. Então, eles deram o nome para o local como local que é quente. E os gregos já disseram que era o local dos rostos queimados, né? Ou seja, um local que só tem sol e não há nada mais do que isso. Quando a gente vai fazer pesquisa procurando picos gelados, aparecem vários picos gelados de África. Aí você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada, minha mente está bugando aqui, África não é só sol? Como é que tem picos gelados em África? Então, esses pesquisadores, né, eles estão dizendo que esse nome é África, e aí nós vamos cair naquela questão que o movimento negro brasileiro já caiu. O termo de negro, ou termo preto, ressignificando o termo preto, ressignificando o termo negro, como sendo uma coisa mais positiva para o povo preto. Então, o que aconteceu, ou o que pode vir a ser debatido, é essa questão do nome África, né? Há uma aceitação do nome África, de um modo geral, tanto na primeira colonização com o extrativismo humano, quanto na segunda colonização, que era esse extrativismo das riquezas minerais.
eu considerei bem interessante quando eles falam que o nome África é uma injúria racial, porque eles estão determinando que um povo é aquilo pelo local que eles são. Como o povo da Costa do Marfim, né? Não é Costa do Marfim, são vários países que compõem a chamada Costa do Marfim. E esses países, porventura, mudaram seus nomes, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Zâmbia chamava Rodésia do Norte, e o Zimbábue chamava Rodésia do Sul. Burkina Faso chamava Alto Volta, e Gana chamava Costa do Ouro. Então, esses países decidiram trocar de nomes para nomes que tinham mais sentido com eles do que o nome que foi colocado pelo colonizador. Então, eu fiquei muito mexido nessa semana, é uma reportagem do G1, fiquei muito mexido com isso, assim, de pensar que a África é um local onde que não tem frio, né? Esse Afrique, né? Que é um local de onde não tem frio, e esse Aeótips, que é negro, que é preto, que é rosto queimado. E aí eu fiquei muito mexido com isso, pensando que eles estão mexendo com uma coisa que está no presente, mas que é de um passado recente, e pensando no futuro, né? Assim, como se reconhecer como pessoa de um determinado local que ainda é visto pelo olhar do colonizador. E aí o nome que eles estão sugerindo, que deveria ser, me lembrou a Nancy, mas é Anaese, né? Não é Anansi. Anansi é uma história que se tem, que se passa em África, de uma aranha de muita sabedoria, e que ela é desafiada, e ela acaba não usando a sua sabedoria para vencer, e ela espalha o conhecimento para o mundo, né? E Deus, né, o Deus na história, vira e fala: Nancy, eu te dei tanta sabedoria, tanto conhecimento, e você não foi capaz de usar as suas 8 patas, né? Na hora que você foi glorificada, você quis usar as 4 patas para esse reconhecimento, em vez de ter deixado 2 para guardar o baú dos conhecimentos. E foi nesse momento, né, dessa história, que o mundo passa a ter conhecimento, porque a Nancy perde o baú do conhecimento. E aí, esse nome, né, que é Igbo, das línguas africanas, eu não sei mesmo, assim, Anaésia, para mim já ficou sonoro, né? Aí, mas é lógico que isso é um trato do hoje, que a gente vai ter que pensar como é que lidar com isso, lidar com a nossa africanidade, com a nossa afro, né, brasilidade ou afro-americanidade, mas isso é para frente. Mas eu gostei muito desse debate e fico pensando o que é que a gente pode também pensar sobre isso, assim. Pode falar, Nila. Nila tá na fila, mas está sem microfone. Eu ia te Dá para pedir. fechar essa tela? Hã? Dá para fechar essa tela aí? Tá. Estão me ouvindo? Ouvindo? Então, eu ia te pedir para deixar o link dessa reportagem para nós, mas eu acho que isso tem tudo a ver, Marco. Tudo isso que você falou aí, assina embaixo, está tudo a ver essa mudança do nome do continente. Uhum. Eu acho que sinaliza a perspectiva do continente para si mesmo e para o resto. Exatamente. Amei Eu acho que isso. eu coloquei no faraó, Nila. Hã? Acho que eu cheguei a colocar no faraó, muito no... Deixa eu ver se eu coloquei. Não. Bom Eu achei que colocar eu no. tinha... Eu coloquei agora. É porque eu penso assim, primeiro a gente lê, dá uma debatida, né? Chegar jogando para o pessoal que está vindo agora, né? Para se decolonizar, né? Se descolonizar. Eu não sei se chegar já direto com isso, eles vão conseguir entender, porque nós já temos um histórico A sua leitura, Marco, coloca a sua leitura dessa coisa, sua leitura está ótima. Amei isso. Eu já fiquei interessada só pelo que você falou. Coloca o link e a sua leitura da coisa. Bom, eu acho que é legal. Não, coloquei aqui, eu posso depois também dar uma fala sobre o que eu achei assim. Quando depois de ver eu vi o filme, o que eu passei, Mami Wata,
E depois eu vi o filme de novo, assim, deixa eu ver aqui, porque aí quando você lê o que os africanos estão dizendo, né? Eu acho que eles são de África do Sul, mas aí se eu não souber, eu estou pecando. Mas quando eles colocam isso, questionando essa nomenclatura a partir do colonizador, a gente pode pegar pelos próprios povos indígenas. São povos originários. Não é índio ou indígena, são os povos originários desse local. Cada um tinha sua nação, cada um tinha sua filosofia, seu modo de vida. E, de repente, a gente vira e fala, índio. Tudo é igual, né? Homogeneiza tudo. E a luta deles ao longo do tempo foi muito isso, assim, de ir contra isso. E eu vejo bonito quando nós temos nossos irmãos lá em Anaésia, né? Lutando contra essa colonização dessa nomenclatura. E eu fiquei feliz em saber da questão da nomenclatura, porque a gente também já começa a repensar, né? Será que eu sou um que é só calor? Eu não tenho um lado frio, não frio de frieza, mas sim, eu só sou quente, eu só estou aqui para queimar, só para alastrar, né? Ou eu sou só uma pessoa do rosto queimado? Então, eu gostei muito, assim, eu acho que coloquei o link aí no grupo, acho que tem a ver com a gente debater primeiro entre nós, para fazer uma crescente, mas eu não tinha colocado no grupão maior, não. Considerei melhor deixar assim. Essa história do rosto queimado é perigoso, né? Porque isso quer... Tá, aí a gente é preto por causa que a gente está em lugar quente, aí nega que a origem da humanidade é preta. Isso, que é a origem né, que o ser humano nasce preto e daí vão surgindo outros tons de pele. Sim. Então, quando fala, né, rosto queimado, é porque é de região povo, né, de região quente. Então, são queimados, né, são povo do rosto queimado. Sim. E aí nega-se a origem da humanidade, né? Uhum. Tá, mas aí a humanidade se originou no lugar mais quente mesmo, aí né, a humanidade nasce preta por causa disso. Ela nasce preta, mas por que então também? Porque o ser humano também foi se originar de um lugar, né, nascer num lugar quente e ser preto. Aí também é outra discussão. Outra discussão. Que não é a questão de raça, porque quando falo rosto queimado, aí a gente vai entrar numa discussão de raças, né? Como se raças existissem, né? E meramente os outros tons de pele são os albinos daquele homem, daquela mulher preta. Então, acho essa expressão rosto queimado, né? Ela é perigosa, né? Porque é perigoso. Porque o branco, se ele ficar queimado e vai para lugar quente, ele não vai ficar preto igual eu, né? Exato. Não vai. Uma coisa que eu queria colocar antes da gente debater sobre o filme, porque são coisas que estão no nosso cotidiano, né? Não sei se vocês viram, mas dois artistas daqui de Belo Horizonte, dançarinos do samba, eles tiveram uma criança e queria colocar eu ia falar sobre isso. O nome de Piê. E aí veio um monte de coisa falando que o menino ia sofrer racismo, ia sofrer um monte de bullying por causa do nome. Por causa que Piê é um passo do balé. Que é o plié, né? Mas aí eu fiquei assim, gente, nossa, tem tantos nomes que você fala assim, não acredito que a pessoa colocou o nome disso, tá aceito. E aí, quando você quer colocar um nome africano, não pode. Porque o nome africano vai gerar um constrangimento para a pessoa. Mas usar um nome... Foi a resposta de uma juíza. Não, mas aí você pensa, aí a pessoa chama John Leno. É John Leno junto. John Leno. Né? Isso pode. Não é nem o John Leno, é John Leno. É o nome da pessoa. Né? E além de outros, não estou querendo mal dizer, mas além de outros nomes que são variações e que são aceitas, mas quando você vira e fala, vou colocar um nome africano, aí o pessoal já horroriza, né? Que vai dar algum problema. E eu vi uma coisa bem estranha nessa reportagem, é que assim, esse Piê,
É o primeiro faraó negro do Egito. Eu falei assim, Então, é isso que me preocupou. Tá? Na reportagem falou isso, aí eu falei assim, coisa de repórter. Não é a primeira vez que eu ouço essa expressão, não, tá? Tá correndo na internet aí, no Facebook, vi essas várias páginas que eu curto aí dos egiptólogos, algumas muito boas, outras nem tantas, de dizer fulano de tal, o primeiro faraó negro. Aí eu falo assim, mas peraí, a humanidade nasce preta. Aí eu queria que o Queiroga tivesse aqui, porque eu quero que ele me conte essa história desse primeiro faraó preto aí, porque ele que vai ter que contar para nós essa história, ué. Eu quero que ele me conte, que história é essa? Aí eu falei assim, isso é coisa de repórter. Se é coisa de repórter, é repórter branco. Aí quando vem os pais, eles falaram também. também. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu tô vendo eles na internet e estou com vontade de dizer lá nos posts que o único problema é o faraó preto. Mas aí eu tô me abstendo. Eu entrei na fase, assim, total, Macota. Se não vai ser frutífero. Aqui, mas não dá para o nosso coletivo ouvir uma coisa dessa aí e ficar calado também, não, Marquinhos. Nossa! Assim, também não dá para a gente ouvir. Falei, primeiro faraó negro, eu falei, gente, tem um mês e pouco que eu vi numa postagem, até salvei, uma postagem dessas, né? Porque a internet está cheia de páginas sobre Egito, sobre Kemet, né? Está lotado, né? Deu uma febre mundial aí nos últimos 3, 4, 5 anos. Uma febre mundial. Mas esse do ano passado para cá lotou mesmo, né? Assim, cheio de páginas. Algumas muito, muito legais. Eu estou em várias aí, eu vou acompanhando, aí quando eu acho que deu, eu saio daquela, né? Mas eu estou em várias. Mesmo até por causa do projeto, né? De pegar de lá dados que realmente sirvam para a gente, que servem para os alunos. Mas eu ouvi fulano de tal, que não é esse Pierre, tá? Não era Pierre o nome do cara, porque eu não lembro. Primeira vez que eu escutei esse nome foi agora. Então não era Pierre o primeiro que eu ouvi lá. Tem que procurar lá, eu guardei, eu vou procurar. Eu tenho um lugar só de guardar essas coisas. Só as coisas ligadas a Kemet, né? E eu tenho um lugar só para guardar isso. Vou procurar lá. Mas não era Pierre. Não, mas o Pierre é o primeiro faraó preto. Não, mas lá também, essa que eu ouvi, Parque, também fala que o fulano, que não é o Pierre, também é o primeiro faraó preto. Não, mas é aí, tipo assim, porque o resto não era preto. Não, os faraós eram todos pretos, as faraós, outros faraós. É isso que eu tô. O meu ponto maior tá, você tá falando do Egito. Lá atrás, trocentos anos atrás. Hoje não. Não é de hoje. Sabe? Não é isso que eu tô falando. De Cristo para cá, não. É muito antes disso. Aí você vira e fala que o primeiro faraó preto. Na hora que eu vi o pai falando, eu falei assim: não, eu não vou desligar a televisão porque eu não estou na minha casa. Mas que deu vontade de desligar, eu quase. Ou de entrar na TV e falar assim, irmão, só tinha preto naquela época. Pois é, eu tô com vontade de fazer a postagem, mas como lá também as postagens estão no Facebook, então você vai conseguir falar com a pessoa no PV, né? Então eu tô pensando em fazer um post lá no PV deles lá, falando sobre isso. Mas é isso. Então, saindo dessa questão, né, do primeiro faraó preto. Eu quero saber quem foi que inventou essa história de faraó, primeiro faraó ou faraó preto. Isso é para poder derrubar Kemet? Deve então, ser. Aquela dinastia toda, aquela coisa maravilhosa, né? Que era, para além deles serem de outro planeta, porque a questão de dias atrás eu vi uma tumba que eles acharam e que na entrada dela tem uma escultura e aí tem um extraterrestre, segundo eles. Eu vou ser obrigado a ler não tudo, né? Alguma coisa do tomo 1 e 2. Deixa eu ver se dá para ler. Isso aí é o quê? A África Negra. Eu vou tirar um print. Espera aí, põe de novo aí. Deu? Deu. Eu tenho o tomo 1 e o 2, né? Que é do início até o século XVIII, depois o 2 vem falando do século XVIII para cá. Mas eu vou ter que dar uma lida aqui para ver se eu encontro esse nome, quando que ele surge, como que ele surge, por que ele surge. Porque eu fiquei abismado, mas assim, eu queria antes de
de qualquer coisa que a gente conversasse. A gente já tinha uma conversa, mas não deu certo. Mas se ainda der certo para a gente poder se encontrar e conversar, eu vou esperar para postar alguma coisa, porque eu falei, tomara que o Queiroga vai para a aula de hoje. Né? Mas que eu ia falar para ele, Queiroga, você pode me contar na história? Eu ia só fazer essa pergunta para ele assim, Queiroga, você pode me dizer em qual dinastia apareceu o primeiro faraó preto? Ou a primeira faraó? Ele vai falar assim, aqui, você tá maluca? Você tá doida? Aliás, acho que eu vou mandar no zap dele, Marquito. Eu vou mandar o zap dele aqui. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, preciso responder uma coisa. Aqui você pode responder para a gente, que a gente está querendo saber, o coletivo quer saber, quando foi mesmo que apareceu, que surgiu o primeiro faraó ou a faraó preta? De qual dinastia mesmo que foi? Nossa, é complicado. Porque talvez provavelmente ele não viu a reportagem. Então, vamos lá. Sobre o filme, antes de passar o filme, antes de falar do filme, eu queria passar um outro, eu vou perguntar, se vocês já tiverem visto, eu não preciso passar, para a gente já traçar os paralelos, que é o Ascensão dos Orixás, um filme de 12 minutos, um filme nigeriano também. Pode passar. Pode passar? Que aí a gente consegue fazer um paralelo dos dois, e que aí nos dois, infelizmente, nós vamos ver essa questão do colonialismo mesmo, assim. Ok. Você mandou esse link também desse aí, Marquito? Esse eu não recordo, mas eu mandarei. Manda lá, coloca lá assim, estamos em aula assistindo esse aqui, bota o link. Oya, goddess of change, lady of the tempest. In these times, you are our salvation. When injustice consumes, Oya's water quells. Mount me, join with me. The key needs you. Mother Oya, I need you. Òrìṣà ṣe
tí gbogbo ènìyàn ń bọ tí wọ́n sì bọ̀wọ̀ fún tí a sì ń gba agbára lọ́wọ́ wọn à ń lu agbára wọn láti ṣiṣẹ́ ìyanu ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn wọ́n ti bà gbogbo ojúbọ òrìṣà jẹ́ nígbà tí ilẹ̀kùn bá ṣí wọ́n máa ń rìn ní orílẹ̀ ayé gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran àrà gbogbo àìsàn àti ìwà èrí wọn á dèèyàn ohun ìgbàgbé. There is no need to fear. Rejoice, my dear. Your sacrifice will allow you to be free. And by midnight, that sacrifice will see the door to the spirit world opened. When they come, Oga say I fit collect whichever girl I want. I fit collect Tonto Dike, maybe Genevieve, or Rihanna. What do you think? Anyway, aren't you looking forward to it? Oga say when the door opens, all those... She's here. My daughter, Ifa is universal. Why do you feel the need to fight in his name? Or is it your leader that you fight for? Not much of a talker. You have this one opportunity. Each being chooses body. Is that yours now? What's supposed to end? He said we would create a new world. A better world. I believed him. He said, just can't believe. It's over.
finished with this body yet. Eons have passed and she still falls for it. Who are you? What have you done with the key? You should know. Didn't you close the doorway? Save the key. What doorway do you think I came through? Rebecca was the key keeping Oya occupied. This one. You are the key. Not just for Oya, Not just for Darisha. but for everybody. We are religion. And we are just dying to meet you. See you soon. It's okay now, isn't it? Massa, né? Porque, assim, pelo menos nesse filme, né, diretamente, a gente já vê a manifestação mesmo acontecendo ali. O filme todo em si, por mais seja um curta, né, ele, em todo o seu momento, ele é essa questão da manifestação desse poder, né, dessa tradição africana. Um pouco diferente do Mami Wata, que é mostrado mais ao final, esse poder, que é mostrado mais ao final, a existência desse ser. E aí me fez lembrar também daquele filme Besouro, né, que eu acredito que vocês, que a senhora já viram, que o besouro é isso, né? Quando Exu aparece, quando, né, para conversar com ele, para falar com ele, olha, eu habitava a cabeça do seu mestre, né? Então, se você reverenciar a minha pessoa, eu também habitarei a sua. E mostra todos os outros orixás. Eu acho que é super interessante a gente parar para pensar que esses são filmes de épocas diferentes, de produtoras diferentes, e que nos trazem essa mesma cosmovisão espiritual, dessa manutenção, dessa tradição preta, mas cada um no seu ponto. E o que eu gosto nesse filme de Oiá? É porque tinha um questionamento de por que somente os deuses nórdicos, os deuses gregos, os deuses romanos são heróis. Tem As poder. divindades, né? Porque sempre eles que são mocinhos, são poderosos, são bons, eles que fazem acontecer. E por que não mostrar as divindades africanas como esses super-heróis? E se a gente pega, né, igual Loki,
que é um deus do Olimpo, mas Loki é bem perverso, Loki é bem mau, Loki tem sentimentos humanos. Ele faz aquilo que agrada ou que não lhe agrada. E assim também é com os outros deuses, quando a gente para reparar minimamente, né, eles seguem também os seus instintos de bem, de mal, de querer ou não querer. Até mesmo um Superman da vida, pensar quando Lois Lane morre, ele faz o mundo voltar ao contrário, porque ele queria que ela renasce, que ela estivesse viva, né? É muito isso, tipo assim, pelo meu desejo, eu vou fazer acontecer. Né? Pois não, Nila? O Loki que você está falando aí é o irmão do Thor? É o irmão do Thor. São vikings, não são do Olimpo. São do Olimpo, não? Não, são vikings. Olimpo é Zeus, Prometeus. Tudo terminado com Eus é pelo lado do Olimpo ali. É tudo África, tá, gente? Se é Olimpo, se não é, se é Viking, se não é. No tudo caso baseado dos gregos, nas divindades africanas. No caso dos gregos, na verdade, não é baseado, é copiado literalmente, mas assim, retirado toda a essência do que toda a essência, toda a simbologia desses deuses africanos, né? Então, eu não os considero, né? Eu não considero que sejam divindades africanas, os dos gregos, eles copiaram, né? Eles não podiam colocar igual. E aí, romanos, e também os dos romanos, né? Os dos romanos copiados dos gregos, então... Cópia da cópia da cópia, né? Então, assim... Termo para isso no cinema... Agora, essa questão dos vikings, eu ainda não entendi, não, mas eu vou ver aí. Mas é muito interessante, eu acho. Acho que é a mímese, né, Nila? A cópia da cópia da cópia da cópia. Nila, a gente não está te vendo, não, tá? Sem essência, né, Marco? Eu acho que tira toda a essência, que essa que é a grande anticiência, né, que os gregos trouxeram, né, usaram depois que vieram de África, sabe? Porque senão dá a impressão que são coitadinhos, esqueceram desse detalhe. Não, esqueceram nada. Foi tudo premeditado. Eles copiaram aquilo e tiraram toda a essência do que é ser uma divindade pretas todas de África, entendeu? Então, isso é uma expertise que tem uma característica colonial também, entendeu? Quer dizer, vou lá, pego o que não é meu, torno meu, mas tiro toda a essência daquilo porque eu não sou capaz, né, de adorar, né, de me sensibilizar, de me colocar ao dispor dessa divindade, porque ela é preta, entendeu? E eu não... Sério, né? Isso a gente precisa lembrar, né? Tem uma certa intenção nessas coisas. Senão dá a impressão assim, não, aquilo a gente tem que localizar as coisas no seu tempo. Pois é, então estou localizando. No tempo dos gregos, eles foram lá, beberam da fonte e negaram a fonte. Hoje a gente chamaria de plágio. Na época não tinha essa questão. Quem contou primeiro aqui, que é tido como o contador, né? Infelizmente. Só que estava contado lá, né? Não, já estava contado. Estava contado em vários hieróglifos, estava contado lá nas pirâmides, estava contado para tudo quanto é lugar. Então, aí dá para contradizer os gregos por causa disso. Porque tem prova do que eles estão dizendo é puro plágio e cheio de invençõezinhas na cabeça deles, né? Ainda tem um monte de coisas que eles colocaram de acordo com a cabecinha deles. É aquilo que Emanuel Araújo escreveu, né? Estava escrito para a eternidade. Agora você tem que dar conta dos deuses, das divindades, dos deuses que você inventou, esquecendo as divindades pretas, de onde você bebeu e do que elas te deram. Uma hora você vai ter que... uma hora isso não se sustenta, né? Que é o caso dos gregos, se sustentou muito pouco, depois veio Roma. O que? Deus eu também tenho, deixa eu copiar aqui, né? Então, não
É isso que a gente precisa entender, porque o que está em África está hoje em outros lugares. Sim. Zeus não está. Apolo não está. Não está. Entende? Isso faz parte de um passado clássico, chamado clássico. Você entendeu? Agora, você vai num terreiro, Xangô, Oiá, Oxum, estão todos. Está todo mundo lá, presente. Né? Existindo, coexistindo com a gente. Ó, dos dois filmes, eu acho que a gente tem muito essa questão. E aí eu não vou entrar nesse debate como sendo o pontual, mas nós temos uma questão do ser humano, o homem, que está querendo cortar algumas coisas, né? Parece que essa questão do colonialismo, né? Ele impregna um pouco mais em nós, homens, porque também, não que façamos o uso disso, né? Mas, de alguma maneira, tem alguns benefícios em ser homem nessa sociedade com o machismo em voga, né? Como diria aquela pensadora diferente, não é tudo homem, não é tudo igual, né? Quando a gente vai, como se diz, quando vai colocar o martelinho para bater, vai ver que o homem preto vai apanhar junto. Mas, querendo ou não, a gente vai ver ali alguma nuance. E nos dois filmes nós temos isso, dessa questão do homem querer fazer essa frente e sempre não ameaça a mulher. E é engraçado que nos dois filmes as mulheres provam que elas têm força suficiente para ainda se manter, para estar de pé. Então, né, essa questão desse enfrentamento de gênero que ficou marcado nos filmes, a gente que no Brasil a gente vivencia isso, e que porventura conseguimos inúmeras vezes superar isso por entender que a raça vem primeiro, a gente consegue superar, nem todos, né? Tem uns que a viseira vai ficar na cara mesmo, e aí ele acha que ele é melhor, porque a história diz que teve faraó, só que aí quando a gente pesquisa, nós sabemos que faraó era um título, independente se era homem ou se era mulher. Né? A gente pode pegar o próprio exemplo do filme A Mulher Rei. Nós temos o rei e nós temos a mulher rei. Ela não é a mulher rainha. Ele podia ter uma rainha lá, casada com ele, mas existia o rei e a mulher rei, que estava ali lado a lado com ele, decidindo e defendendo o povo. Né? Nesse quesito que eu falo de compreensão, que não... É difícil de imaginar, né? O rei era Joana. Peraí, que isso? O rei era Joana, né? O faraó era Hatshepsut. Peraí, o faraó era uma mulher? O rei era uma mulher? Então, acho que para a gente, né, com essa criação toda colonial, colonizadora que temos, conseguimos enxergar isso, é mais difícil. Mas que bom, né, que nos prestigiamos em buscar e encontrar essas fontes que nos dizem, ó, tem uma lacuna ali, vão preencher ela, né? Primeiro faraó negro, peraí, você está falando de onde? Está falando de Kemet ou do Egito? Talvez no Egito nós tivemos o primeiro faraó negro, mas em Kemet todos eram negros, faraó, seja ele homem ou mulher, né? Então, o filme, pelo menos eu consigo sentir isso. Qual que era a ideia de passar esses dois filmes? Fazer esse paralelo do traçado desses poderes ancestrais, que podem ser vistos tanto na própria tradição, quanto num produto afrofuturista, que é isso da ficção científica, né? Que é do poder que emana no corpo do outro, que ele dá mais força, que ele dá mais agilidade, mais inteligência, né? Que dá uma superioridade como ser humano, mas ele ainda é humano. E ele só é um ser superior porque ele tem um poder ancestral ali junto com ele. Se a gente pegar o Pantera Negra e o Fantasma, por mais que eu tenha problemas com o Fantasma, porque o Fantasma, assim como o Tarzan, é um homem branco que perpetua a imagem desse herói que é africano. O Fantasma, ele é um herói africano, assim como o Pantera Negra, e que é fortalecido pelos ancestrais. Né? Por exemplo, a frase do Fantasma é pela força dos 10 tigres. Né? Então, pela força da natureza, eu consigo te combater. Já o Pantera Negra, ele tinha um sagrado que era conquistado tanto num ritual
quanto nos próprios sonhos. Sonhava com aquele sagrado, sonhava com aquela história, sonhava com aquele porquê e sabia como proceder mais à frente. E aí, nesses 2 filmes que a gente pega, que as protagonistas são mulheres, que são mulheres de tradição, que são mulheres que fazem a manutenção, e que tem um novo que chega, que é um novo também feminino, que questiona essa tradição, mas que no final entende que a tradição existe e que ela precisa ser mantida porque ela existe, porque ela é forte, porque é ela que mantém a unidade. E tem esse novo que é o homem, né? Aí pegando já na questão do gênero, que não acredita nisso, né? Que tá muito ligado na tecnologia do colonizador para poder fazer as coisas. E acaba que não faz, porque ele se desprende da sua própria tradição, ele perde a sua identidade para se tornar uma outra coisa, que talvez ficaria até nessa questão, né? Quem ele é, depois que ele perde a identidade dele de tradicionalista, de tribo, de família. Tem uma cena interessante no Mama, quando ela fala assim, como é que você é capaz de fazer isso com aquele que te acolhe, aquele que te dá a sua própria casa, aquele que te entrega a sua própria carne, e você vai lá e o trai, né? Porque quando ele chega, ele fala. E é engraçado quando ele fala que não falou, que tinha passado por algo, que é o estrupo estrupo e assassinato da mulher dele. E aí, quando a gente descobre, e esse é muito forte mesmo, dos casos que nós sabemos de realidade, onde os homens são abusados sexualmente, e aí, quando eles são libertos dos seus cativeiros, eles já não mais são vistos como homens, eles já não têm mais o respeito, que é o que, no caso, você vê que na hora que a primeira mulher vai ver ele manda ela sair correndo. Por quê? Porque ele é uma pessoa que teve isso, né? Ele teve o seu sexo retirado, ele já não é mais homem. Certamente ele sofreu os estupros, os abusos sexuais. Então, quando ele é morto, o pessoal vira e fala, fulano de tal não é homem, fulano de tal é mulher. Por quê? Porque ele já não era mais homem por causa daquele objeto falo que deveria existir nesse corpo. Né? E esse falo ele pode ser muito mais do que o simbólico. Né? A Mamefé era o falo do lugar. Ela que era a potência, a rigidez, o mando, o comando. E isso ia de encontro com os homens, né? Da não aceitação disso. E esse homem que vem de fora, que é acolhido, mas que trai esse acolhimento, ele já não era, né? Onde que ele estava, né? Ele já não estava mais no mesmo lugar. Não dizendo que o não lugar seria o lugar dele, mas dizendo assim, em que lugar você se encontra? Você perde isso você perde isso que lhe torna homem, que é o falo. Você perde isso que lhe torna homem, que é a invasão do seu corpo a partir de um abuso sexual. Você também tem a visão do abuso de sua família, né, mulher e filha, e depois o assassinato. Então, olha o tanto de camadas que esse personagem tem. Lógico que eu não fiquei do lado dele, eu não gostei. Eu sei que ele sofreu, mas não é porque ele sofreu que ele tem que fazer o próximo sofrer, ele tem que acabar com as tradições. E ele perde para a tradição. Ele tenta trazer o novo, mas da forma que ele aprendeu, na base da violência, e ele perde. Ele perde para a união, ele perde para a conversa ao pé do ouvido, que ele não tem. Né? Ele tinha a força, o falo dele estava na mão dele, que era aquela arma. Perdeu a arma. Mas eu acho que ele nunca quis trazer, que nem é o novo, né? Aquilo que ele propôs da escola, o hospital, pavimentar a estrada, não tinha nada de novo nisso, né? Mas ele não queria isso, não. Nenhum momento, não. Que a primeira coisa que ele faz é dizer que vai comprar arma. E é arma para subjugar o outro. E aí ali não mostra, mas provavelmente a ideia dele era ir subjugando não só aquele povoado, mas outros também. Outros que tivessem próximo também. Ele ia dominar, porque ele ia ter domínio, porque ele veio para um lado ali daquela região ali, né? Que não era um lado preocupado com essas questões. Então, tinha lá as divisões lá, que tinha um lado do povoado que achava que
que não era para ficar nas práticas, porque tal lugar assim, assim, tal povoado assim, assim, tem água encanada, tem energia elétrica, tem sala pavimentada, tem hospital, e nós aqui não temos. Mas era todo mundo do mesmo lado, mesmo com todas as divergências. Sim. Então, o que ele quer é subjugar a outra pessoa. E né, mostrar que ele passou por esse tanto de sofrimento aí não é motivo para ele ser o que é, porque a vida colocou ele lá num outro lugar, se é que é verdade mesmo, que também pode ser tudo mentira aquilo que ele falou. Ele pode muito bem ter ido para ali de caso pensado, não tem nada dessa história de mulher assassinada, nada, pode não ter nada disso. Sim. Eu fiquei pensando sobre isso também, que pode ser tudo mentira. E aí ele já chegou ali, às vezes, de caso pensado em dar um golpe. Mas, no caso dele lá, né, a questão do falo, o que ia tornar ele homem ou não é isso, né? Porque ele aí vamos ver lá na tradição, né? Ele nasceu assim, ele nasceu um ser masculino. A questão do falo ali é a questão do que o falo representa o início da vida, né? Né? Vamos dizer assim, o primeiro, vamos dizer assim, o início da vida. E aí tem algumas práticas de tradição que dizem, né, que nós mulheres somos ser completos e o homem ainda não é. Então acho que por isso que eu acho às vezes perigoso dizer assim, né, que a mama representava a figura masculina. Eu não acho que ela representava a figura masculina, não. Acho que ela representava o que é o feminino mesmo, que é um ser, entendeu? Completo. Que dá conta da amplitude. Mesmo porque nós parimos homens e mulheres, o feminino e o masculino. Mesmo aquela pessoa que não. Mesmo aquela mulher que não pariu no sentido de gestar a vida, que o parir não é só isso, né? Parir no sentido, né? Parir mesmo, no sentido tudo que é possível parir neste mundo, nesse planeta. Né? A mulher ela para em todos os sentidos. Você falou lá atrás da discussão sobre o nome do continente. Né? Tem uma pessoa que está no grupo com a gente lá do PAN, um dos grupos que eu estou de pan-africanistas, que ele defende a palavra africana. Né? Então, somos todos africana. Não somos todos africanos. Né? Somos todos africana. Por que é o continente? Né? Se ele que pariu a todos nós, então é no feminino, porque né, o primeiro, vamos dizer assim, a vida em si é o masculino, né? O símbolo da vida, do início, mas o símbolo da geração, da gestação, é o feminino. Né? É o feminino que... Tanto é que o quê? Qual é o primeiro elemento do planeta Terra? A água. Pois é. Então, né, que ali eu achei interessante a questão da água, porque eu comecei, justamente agora, esses últimos 10 dias, a estudar sobre e conhecer sobre as outras energias da água. Não só Oxum, não só Iemanjá, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre Olocum, né? Então eu achei interessante ali a questão da água, né? Acho que, se não me engano, o termo. Depois eu vou olhar aqui se o nome é Olocum mesmo, tá, gente? Porque eu andei pesquisando umas questões aí, às vezes posso confundir os nomes. Aí depois eu vou olhar e até no final da aula eu falo qual é o nome correto, que vai ficar gravado. Mas né? Eu já tinha ouvido falar lá atrás, né? Muitos anos mesmo, assim, uns 30 anos atrás, quando nem pensava passar pelos muros do Candomblé, nem passar por Ifá, que existia uma energia das águas, energia masculina das águas. Sim. E aí eu falei, sim, tranquilo, né? Sempre tem os dois. E aí, esses dias para cá, eu descobri qual é essa energia.
né? E comecei a pesquisar e a estudar sobre ela. E aí ali eu fiquei imaginando, né? Tanto é que quando o cara ele aparece lá, a menina, a filha adotiva, né? Ela resgata ele da água. Eu pensei naquele momento se ele não ia vir simbolizar essa energia, entendeu? O masculino, né? O masculino dessa energia, o positivo dessa energia. Eu fiquei pensando se ele não seria isso, como não aconteceu. Mas naquele momento ali eu pensei sobre. E aí eu fiquei ali pensando toda a força da água, né? A água como fonte de vida, a água como fonte de cura, a água como fonte de renascimento, a água, né? Presente, futuro, conexão, passado, a água sempre. E achei assim muito, muito interessante. E no final, quando parece aquela imagem, né? Daquela, entre aspas, ali, como se fosse uma orixá, né? Que aparece ali na hora que a outra lá né, que é dita, você é água, você é filha da água, e um dia você vai voltar a ser água novamente, né? E achei muito interessante quando aparece aquela figura ali, né? Se mostra para a aldeia toda. Pra aldeia. Isso, que é a mama, né? Que é a mama, né? Isso. E aí eu fico pensando, até arrepiado aqui. Porque nessa cena, o que eu gostei dessa cena? É estranho, mas ao mesmo tempo é bom. Porque ela é gigante, ela não é uma humana comum. Até para isso mesmo, para não fazer uma referência, né? Ela é maior, ela é muito maior, né? Mas ela não tem que se provar nada para ninguém em nenhum momento. Ela, no momento exato, ela aparece para dizer: olha, eu existo, continua aí, porque eu estou aqui. Se não falta comida, é porque eu estou aqui. Se uma pessoa tem que nascer, é porque eu estou aqui. Se uma pessoa tem que morrer, é porque eu estou aqui. Porque é o ciclo da pessoa, né? O ciclo das coisas, né? Nascer, crescer, envelhecer, morrer, reproduzir-se ou não, mas é o ciclo. E aí, quando a adotiva reclama, né? Não, quando eu for, ninguém mais vai chorar. Tipo assim, mas será que é isso? Será que ninguém vai morrer mais? Será que o certo é não? Não, naquela hora foi adotiva, não, foi a carnal, né? Foi a carnal? Foi, que ela fala bem no início do filme para a mãe que quando ela for a mediadora ali, ela vai, né, a responsável, né, a mensageira da energia em si, ela não vai acontecer isso. Né? Não vai acontecer isso ou aquilo, não vai ter morte, não vai ter isso ou aquilo, porque ela, né, ela fala que ela vai banir algumas coisas, né? Eu falo, doce ilusão, banir o quê? Apesar de que esse filme, ele também é uma reflexão sobre assim, né? Sobre assim, como que nós vamos voltar às nossas práticas e de que forma nós vamos conseguir cada vez mais ficar perto da origem. Sim. Né? Porque antes o ser humano ele dialogava com essas energias todas, né? E era esse diálogo profundo e tentando manter o equilíbrio. E era isso, as pessoas têm que cumprir seu ciclo, então só vai deixar de morrer se realmente não for o momento, porque se for o momento, é o momento. E aí a pessoa que está ali justamente para isso, para ajudar a entender esses processos e saber quando vai intervir, quando não vai. Mas quando que a gente vai conseguir isso? Porque, ao meu ver, a humanidade não tem outro caminho. Não tem. Mas também, ao mesmo tempo, de que forma? Porque, né, vai ser necessário a gente abandonar todas as tecnologias, né? Não sei, talvez não seja necessário. Não seja necessário, porque a gente está em outro momento. E aí, onde já está provado que o presente, o passado e o futuro, eles estão juntos no mesmo espaço, entre aspas, tempo. Entre aspas, no mesmo espaço de tempo. Então, talvez não seja necessário. Mas o que é necessário mesmo é a gente estar cada vez mais com o pé nessas práticas, conseguimos e dispensar, e dispensando das nossas vidas o dispensável mesmo, né? Conseguimos o equilíbrio, porque senão o planeta já era,
Já era. E ele já está dizendo isso. Isso, Estamos passando um momento. equilíbrio. Porque essa é a única forma. Essa é a única forma ali mostrou, de salvação e de equilíbrio. Né? A aldeia tal, o povoado tal, pode lá ficar lá com a sua água, energia elétrica, calçamento, escola, hospital. Nenhum momento ela falou que ela aqui estava errado. Ela falou que o momento estava errado? Não. Ela se posicionou contra, disse assim, não, aqui isso não. Não, ela simplesmente cumpriu o que era o tempo dela. E quem não diz que é a seguinte, né? A seguinte, que também não vai ficar longe das práticas, Sim. Mas não quer dizer, não quer dizer que ela não possa, mesmo se mantendo nas práticas, que foi ela, não foi ela que... Foi ela que trouxe o médico. Ela que trouxe o médico, então. Sim. Às vezes é isso também, eu vou manter a prática, mas eu também vou entender que tem outras possibilidades de ir construindo. Fazendo um adendo aqui, Olokun é um orixá da mitologia urubá que representa a dona do mar e a fertilidade. Isso. É considerado uma Olueri, ou seja, metade humano e metade peixe. Que foi até uma coisa que eu pensei, assim, quando eu vi, eu falei assim, quem será que é? Porque para nós aqui, Iemanjá é a senhora das águas salgadas. Só que tem locais lá de culto a Oxum que ela é das águas salgadas. Você fica assim, eu não vou nem falar quem que é aquela, não, porque... água é água, né? Eu não vou nem falar quem que é para não errar. Mas eu já entendi que era um orixá da água. Qual? Aqui, ó, vou dizer o que é Olokun. Isso lá ao pé da letra, lá na tradição, lá da origem. Olokun é a mãe da prosperidade, né? Ela das águas profundas. Ela atua junto com a Dje, que é a deusa da riqueza e do progresso humano. E também tem Olokun, o masculino. É isso que é lindo nas entidades. Tanto é que eu achei que vou botar, eu botei aí, ó. Tanto é que eu achei que naquele momento lá que ele aparece, que talvez ele fosse ser o masculino ali. Sim. Dessa mesma energia. Mas se mostrou... Mas a água doce e a água salgada é porque água é água, né? E Iemanjá não é a rainha do mar. Iemanjá é a mãe dos peixes. Aí aqui ela foi ressignificada para rainha do mar em alguns lugares e tudo mais, mas Iemanjá é a mãe dos peixes. Ela não é a dona das águas salgadas, não. Né? Mas aí teve algumas ressignificações que estão por aí. Sim. E ela é isso. Tanto é que né? E ela, nessa aí, ela como dizer, a mãe, como é comum, né? De muitos outros orixás, né? Mas ela é a mãe dos peixes. E aí eu fico pensando, se eles não ressignificaram ela para a dona de todas as cabeças na diáspora, por causa disso. Porque todos nós, no início da vida, somos um peixe, né? Vamos dizer assim, né? O formato até se parece, né? Sim. O se parece com um peixe. É o início da construção, o início do feto, né? Ele parece um peixe, né? Não é peixe, porque peixe é peixe e ser humano é ser humano. Mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Então, assim, eu achei muito, muito interessante assim, a questão da água. Eu acho assim, muitas pessoas perguntaram lá para o Queiroga, nas aulas dele, houve um momento em que perguntaram para ele se queriam que ele falasse sobre a água, porque ele colocou, né, a importância do Nilo, né, tudo que se fazia seguindo o Nilo, né, o Nilo para várias coisas, o Nilo para a agricultura. Então, teve alguns faraós aí que conseguiam, nas suas expertises e na sua ligação direta com o orixá, né, entender as cheias e as não cheias do Nilo
e que ia ou não ia plantar ali no sentido da agricultura, o tipo de comércio que ia fazer no período da cheia e da não cheia. E aí houve um momento que as pessoas falaram para ele que era preciso ele perguntar para ele se ele podia falar sobre a água, e ele falou que então ele ia ter que voltar às pesquisas dele sobre o assunto para poder conseguir, né? Que não era, como diz, não seria nesse projeto em si, né? Mas aí eu me lembrei disso e falei que era importante quem fez essa pergunta assistir esse filme. Sim. Acho que ajudaria muito a ter... Porque aí a água é importantíssima em todas as perspectivas. Tanto é que a gente é o quê? Quantos por cento nós somos de água? 70%. Pois é, aí, ó. Né? Então, talvez para nós, e para a natureza em si, né, a água é um elemento primordial. É primordial mesmo. Aí, pegando esses dois filmes, né, e os ganchos, qual que era a minha pretensão com isso? A minha pretensão nessa lógica dos filmes era de poder chamar quem estivesse aqui no caso hoje para a gente responder algumas perguntas para se pensar num roteiro. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Vai colocar as perguntas, Marquito? Eu vou mandar o material, mas eu vou só para ver aqui se está nas perguntas. Está nelas. Essas aí são as perguntas. É que a gente precisa colocar 100%. Ótimo. Se você pensar numa narrativa, e por mais que a gente não construa um roteiro linear, né, do que fazer, mas da gente pensar para quem que a gente vai filmar, o que a gente vai filmar, quando, onde, por quê e como que vamos filmar. Parece até coisas de universidade, né? Por que você está querendo resolver tal questão? Para que tal questão? Como que você vai pensar nessa questão? Né? Para que vai servir essa resposta? Que eu acho que com o filme funciona mais ou menos na mesma lógica também de se pensar essa produção acadêmica mesmo, do que você quer com aquilo que você está propondo, né? Então, assim, eu vou colocar vários materiais lá que tem essa ligação direta com a produção audiovisual, com a questão dos planos, de como se pensar um plano para identificar o que eu quero dizer com aquele plano. Que, por exemplo, se eu tenho uma filmagem que está extremamente longe, eu posso dizer de uma história, eu posso contar essa história, mas eu não vou viver essa história enquanto eu não chegar perto daqueles que são as personagens dessa história. Né? Igual quando a gente vê, por exemplo, uma reportagem televisiva que está no helicóptero, mostrando, infelizmente, vamos falar aqui, uma queimada. Está mostrando uma queimada lá de longe, Serra do Caraça queimando, papapá. A gente fica assim, poxa, está queimando a Serra do Caraça, que ruim, né? O que pode ser feito? Aí, de repente, tem reportagem de chão, conversando com um bombeiro civil, conversando com um gerente da Defesa Civil, e a gente vendo as pessoas apagando o fogo, e aí a gente sente aquilo mais próximo. Opa, tem ser humano lutando para que isso não continue. Tem uma história acontecendo ali, tem uma luta, né? Eu consigo saber, que dali tem um homem ali, tem uma mulher lá, tem um carro com água, né? Então a gente consegue entrar na história e sentir, principalmente quando o repórter ou a pessoa que está dando a entrevista nos fala que é muito triste saber que ainda hoje as pessoas jogam guimba de cigarro ou fazem incêndios criminosos. A gente não tem essa dimensão quando o helicóptero está lá de cima, só a gente tem a dimensão do todo, né? Do que está sendo destruído. Mas a gente não tem a dimensão do sentimento que aquilo traz para a gente, a não ser quando a câmera troca do repórter cinematográfico aéreo
para o repórter na frente ali conversando com alguém, que esse alguém nos traz a realidade, nos dá um panorama do que está acontecendo. A gente sensibiliza quando está lá longe, mas quando está perto, a gente fica emputecido. Que a gente fala assim, nossa, mas que idiota, que babaca de tacar fogo no negócio, falta de respeito, matando os animais, a natureza. Então, quando a gente narra uma história e quer mostrar ela de longe, a gente não vive o sentimento, que é o que a gente presenciou nas duas histórias. Pelo menos a sessão dos orixás, a gente sabe que a pessoa que está comandando não está lá naquele lugar. Ele está lá comandando de um outro lugar e dizendo para alguém fazer. E aí alguém faz o que ele diz. E nós vemos que quando começa o filme, aquela mãe pede para Oiá para usar ela como instrumento de salvação, de busca, de salvaguarda. Né? Enquanto o Oiá está lá longe, só como vento, a gente sente esse poder. Mas quando está dentro do corpo dela, a gente já vê a manifestação do poder. E a gente fica do lado dela, sabendo do que está acontecendo. Né? Então, as questões básicas, né, de se pensar para a criação do roteiro, que é quem, o que, quando, onde, por quê e como, é praticamente aquela brincadeira do mineiro, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou, de onde que eu vim, para onde que eu vou, né? Você é filho de quem? É mais ou menos... Para fazer um roteiro, né? É o roteiro. O roteiro ele vai muito nesse sentido. Como pensar essa narrativa? Pode ser uma folha. O seu roteiro pode ser uma folha. Uma ideia que você tenha. Você escreve o início, meio e fim de como que você quer que aconteça. Que é o que eu iria e estou solicitando e vou colocar no grupo para as pessoas pegarem esse material, fazerem com ele uma absorção para a gente pensar. Vou colocar alguns exemplos de roteiros também. Coloquei lá um link com filmes que variam entre 30 segundos a 1 minuto e meio. Ou seja, eu não preciso pensar num roteiro de longa-metragem. Eu posso pensar uma coisa extremamente simples. Eu posso pensar uma câmera parada, onde a coisa entra e acontece e sai. Ou eu posso pensar uma câmera que segue, mas que não precisa ficar andando atrás. Né? Tipo, onde é que eu estou aqui, por exemplo, na minha cadeira? Eu posso ser uma câmera que pega o movimento daqui, que eu vou vivendo o acontecimento, e quando chega do lado de cá, acabou o acontecimento. Mas eu tive um movimento, e foi um movimento duplo, que o acontecimento, ou o personagem, ele tem o deslocar-se, e a câmera o acompanha verdadeiramente como um telespectador, e vai no desembocar da ação. Ou eu posso estar simplesmente parado, e a coisa, ou a ação, ela entra, acontece, se desenvolve e sai. Eu sei que o entrar dela inicia, o ela estar parada acontecendo é a ação em si, e quando ela sai, eu entendo que é fim. Da mesma forma que quando eu faço esse movimento de começar de algum lugar e parar no outro lugar. E aí eu gosto muito dos filmes que tem fim, mas é um fim que ele só terminou. Ele não necessariamente acabou. Né? Porque a partir desse finalizar, a partir desse terminar, ele, como produto, gera em quem está vendo o que poderia ter sido, como poderia ter sido, será que poderia ser diferente, será que teria outro caminho? Né? E aí eu coloquei esses filmes lá, são filmes pequenos, tem uns 6, 8, 30 segundos a 1 minuto e meio. As pessoas que se dispuserem, que eu vou chamar também na semana, gente, vamos pensar fazer isso e isso para fazer uso da tecnologia, pensando no que a gente viu de afrofuturismo, de pensar essa coisa para frente. Eu não sei se a senhora percebeu, tipo assim, os dois filmes são afrofuturistas, mas eles têm estética totalmente diferente. Estética totalmente diferente. Um ali tribal, bem... vamos usar o termo, bem arcaico, bem no cotidiano mesmo, sem o excesso da tecnologia, é a vivência ali do plantar, do colher, do comungar-se, do celebrar,
o outro já tem uma tecnologia, já tem telefone, já tem placa de procura, se carro, uso de faca, que não sei o que lá, mas energia, poderes, transcendimento. Então, assim, para eu poder falar de afuturismo, eu não preciso necessariamente ter que narrar uma questão de uma ficção científica, que é o caso da Punzi. A Punzi, não, a Terra está degradada 500, 1000 anos depois, mas ela recebe a informação de que a Terra já está ok. A Terra já pode voltar a ser habitada. Só que o mundo já está tão habituado a viver naquela pureza da tecnologia, naquela obediência cega do não sentir, que acaba que está todo mundo preso. Mas a Punzi não. A Punzi, ela se liberta. É um mito da caverna. Ela sai da caverna. Ela olha para a luz e fala, opa, tem luz. Existe luz natural. Não uma luz artificial que me mantém aqui igual uma galinha de granja trabalhando o tempo todo, né? Porque enquanto ela não está produzindo intelectualmente, ela tem que caminhar para produzir energia, né? Então, assim, totalmente preso aos fazeres tecnológicos, à modernização da coisa. Já no Oiá, você tem isso um pouco menos, e no Mama, menos ainda. Você tem ali uma questão bucólica, praticamente. Uma vivência mais tranquila, sem essa necessidade. Sim, tem o citar de hospital, tem o citar de escola, de estrada, mas aquilo não é capital. Não é aquilo que representa para eles fortuna, riqueza, que representa para eles modernidade. Né? Manter a tradição é moderno. É moderno e é também, assim, como eu posso dizer, revolucionário. Você está nesse mundo e ainda fala assim, não, eu vou manter a tradição. Vou viver com vocês, vou conviver com vocês, vou saber os meus momentos particulares e vou ter os meus momentos de tradição. Aí a ideia que eu estava tendo era essa, né? Sobre a questão de como se pensar. E eu pensei muito nisso, de ser algo que fosse pequeno, não precisa ser grande. Que oscilasse entre isso, 30 segundos a 1 minuto e meio, 2. Ok. Porque é isso, o tempo também não permite isso tudo, né? E aí eu acho que fica interessante ter uma coisa que é uma representação, né, desse meu olhar do que eu entendi como afuturismo, né? E de como que eu vou usar essa tecnologia no meu dia a dia, no cotidiano. Gabriela, eu vou pedir só que quando for exatamente 4h30, você entra só para a gente poder fazer o print que marca o relógio das 4h30. Aí a ideia da construção seria baseada nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse material tem mais coisas. Aí eu tenho 2 exemplos que eu coloquei. Que esse filme, né, o Unsane, ele foi feito com iPhone. Um filme foi feito com iPhone. Lógico que a gente sabe que tem um tratamento depois da cor, tem um tratamento do áudio, mas como a gente fala, né, a câmera olho foi um iPhone, não foi uma máquina profissional. Assim como esse aqui, ó, Charlotte SP, que também é feito com telefone. Então, assim, é para a gente... Assim, a indicação é para dizer, não é possível. Não, é possível. Basta você saber como é que você quer que isso aconteça. É possível construir, sim, usando a ferramenta que se tem, seja as pessoas, né, que são professores, que são estudiosos, eles vão conseguir fazer as coisas sem ter a necessidade de ter um equipamento profissional de ponta, porque isso pode privar ele de fazer uso do aprendizado. Não, se eu não tenho uma máquina, eu não vou conseguir fazer a foto. Se eu não tenho uma máquina, eu não vou conseguir filmar, né? Então, eu coloquei esses 2 aqui só como exemplo
E as perguntas, elas estão aqui, para a gente pensar em como resolvê-las. E eu vou colocar alguns tipos de enquadramento, alguns tipos de posição que as pessoas podem usar a câmera. Mas eu pensei muito mesmo nessa coisa, ou da câmera parada e o acontecimento entra, ou dessa câmera que só segue, né? E é um movimento, igual eu falei, eu fiz um movimento aqui na cadeira. Eu posso fazer um simples movimento, é muito tranquilo. Teve uma aluna que está lá nos filmes, que ela fez um filme chamado Deus. Ela simplesmente gravou a mãe dela falando: não entendo você, a gente nunca vê você falando de Deus. A mãe dela na janela, e aí depois ela mostra os remédios que ela toma, mostra umas plantas, fala algo por trás, e acaba o filme. Né? Eu vou até... Deixa eu pegar ele aqui. Não, porque o filme é tão poético, é aquela história da poesia. Eu considero o filme tão poético, tão bom. Deixa eu trocar aqui de conta. E o filme só ficou grande porque eu fiz umas inserções para ajudar ela, porque ela só tinha feito o filme seco, sem nada. O filme é esse aqui. O filme não ia ter nem 1 minuto. Só que aí eu fiz uma abertura para ela, fiz uns negócios para dar mais tempo. Já viu você falar em Deus? Quando eu paro para pensar... Deixa eu botar aqui que estava em outro... Já viu você falar em Deus? Quando eu paro para pensar, minha vida é e sempre foi uma luta, sempre correndo para fazer minhas coisas, para ficar bem mentalmente e fisicamente, correndo para ser a melhor, mas a melhor versão para mim e de mim. Isso tem reflexo no meu cotidiano, claro. O meu olhar está sempre mudando. Ela falou de Deus, né? Assim... O filme tem 1 minuto e 13 segundos. Ela mostra a natureza. Poesia é qualquer... O filme tem 1 minuto e 13, mas quando ela me entregou o material, tinha 50 segundos. Sim. Aí eu perguntei para ela, eu posso fazer uma abertura? Posso colocar uma musiquinha, fazer um créditozinho? Ela, pode, não tem problema não. E foi o que foi feito, assim. A gente fez a abertura, colocamos o crédito e pronto. O filme dela já estava feito, sabe? Então, você viu o filme? Ela pegou várias cenas e narrou. Filmou do jeito que dava, com o que tinha, com o pensamento que tinha. Ela amarrou o filme dela com a narração, com a narrativa. Ela não amarrou o filme dela com um roteiro
clássico, né? Com início, meio e fim. A narração dela é que faz essa amarração do início, meio e fim. E eu falei assim, ótimo, é o que dava para você fazer? É o que você conseguia? Perfeito. E pensando nisso, assim, acho que, né, espero que o pessoal também, quando pegue e veja esses filmes pequenos, rápidos, entenda que não é uma coisa do outro mundo que é para ser feita. É como é que eu pego isso que é meu, com isso que eu fui aprendendo, potencializo e crio uma imagem que diz sobre isso. É isso. Não tem segredo. Os filmes são mais para ficar enchendo a cabeça, assim, nossa, tem isso, ó, tem aquilo, ó, tem essa outra possibilidade. É de encher a nossa cabeça com informações que a gente possa ver e falar assim, não, essa aqui casa comigo, essa aqui eu consigo trocar com ela. Eu consigo fazer algo positivo com essa. Né? E aí eu penso que seja isso que vai dar para a gente fazer. Ok. Gabriela, muito obrigado, viu? Beijo, gente. Tchauzinho. E aí, Marquito, vamos encerrar? Vamos encerrar. Eu vou colocar aqui também esse link desses vídeos, que são vídeos de projetos, é sem pretensão. A questão, coloquei lá no grupo, é sem pretensão, é mais mesmo o pessoal ir vendo, entendendo, sacando as possibilidades. Não tem que se prender a, nossa, eu vou virar um cineasta, não. O que eu posso fazer com isso aqui, com o conhecimento que eu adquiri nesses últimos meses, né? O que eu entendi por Kemet, por etnicidade, por coloração, por visão, por ângulo, por enquadramento. Como é que eu uso tudo isso e consigo fazer algo que responda e que eu possa usar no dia a dia? Como eu achei que a maioria era professor, então eu sempre falo assim, como é que eu posso usar no meu dia a dia como professor? Então, eu espero que a gente vá construindo. Semana que vem a gente constrói mais um pouco, vê mais 1 ou 2 filmes, aí eu passo mais coisas, que aí a gente já vai estar, ou já começa a produzir. Eu acho que a gente tem que começar a produzir. Por causa de que pode ver no filme, então as pessoas vão produzir fora da aula, né? Sim. Mas tem que avisar para pessoas que só tem mais 3 aulas, né? Então que ela tem 2, só até o dia tal para produzir. Tem que ser antes da aula do dia 5. Sim. Para mandar para você, para ver se precisa de ajuda em alguma coisa e tudo. Então, você já pode dar a tarefa. Ó, gente, começa a construir o filme aí, o vídeo aí, ele pode ter de tanto a tanto tempo, e precisar de ajuda, tá aí o roteiro, tá aí as indicações, precisar de ajuda aí me chamando. Na próxima aula, a gente, se já tiver gente que quer ajuda e quiser apresentar o que já fez, para poder você dar ajuda ali, a gente vê a sua ajuda ali naquela questão ali, né? Emenda assim, faz assado, ou troca a luz aí, ó, bota assim, bota assado, bora, faltou a música, surgiu a música e tal. Isso é exemplo, né? Mas vamos dizer assim, se alguém já tiver algum material que queira já colaborar na próxima aula para você mexer ali falando para a gente, ou se não, a gente fica na próxima aula assistindo coisas curtas, que vão influenciar na nossa produção. Eu tinha pensado também, Marcota, de repente ver na próxima aula, se já tivesse alguma coisa, a gente já via quem iria vir e marcava. Tipo assim, eu abro aqui, nós vamos estar aqui, aí 2 horas chega a Alina. Ah, eu tô com um negócio assim, eu converso com a Alina de 2h30 a 3. De 3 até 3h30 com outra. Sacou? Assim, eu acho que vai ter que ser na outra aula. Porque o povo não apareceu hoje, vai ter que colocar. Dia 28, né? Vai ter que colocar. Dia 28 a gente faria uma aula tipo consultoria. Eu vou estar. Isso. Aí vai ter que colocar no WhatsApp lá o aviso, dizer que tem que começar a construir já, e que a aula do dia tal 28 vai ser a aula da consultoria. Consultoria. A próxima aula ainda vamos assistir alguns vídeos curtos. Sim. Aí nós vamos comentar sobre o efeito disso, daquilo, de luz, sei lá, de
questão sonora, de imagem, de câmera parada, câmera andando, seja lá o que for, que você achar melhor. Eu vou mandar o material. Isso, né? a Assim, da consultoria é a do dia 28, então. exato. Eu vou mandar material, mas às vezes a pessoa tem dúvida, só lendo, talvez ela tenha dúvida. Aí, Só ler para a gente leigo é complicado, viu? Aí no dia 21, além da gente ver os filmes, que aí é uma boa, porque já está com material, aí fala assim, olha, você lembra o filme tal? Você conseguiu ver tal plano nesse filme? Você conseguiu ver tal ação teórica ali na prática? E aí no dia 28 a gente trabalharia uma consultoria, mais nesse sentido, para no dia 5 já ter produto. No dia seguinte já tem que ter os produtos. Ele vai Beleza. colocar que o produto de todo mundo vai para o Instagram do coletivo, mas aí depois o que for para a revista, né? A gente avisa para a pessoa depois. Não, beleza. Então, por mim, tranquilo. Então é isso. Muito obrigado, até mais. Até. Fui.